Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Aí, oferta. Como é que pronuncia? Minha. Por exemplo, a palavra oferta em hebraico tem muitas palavras para oferta, né? Então, olá é oferta queimada. Minha é mais genérica oferta. Tem muitas palavras, né? O shlemim, ofertas pacíficas, né? O shlemim. Corban é também usado, né? Korbanot é o plural. Corban também é oferta. Minha, que mais tem oferta? Às vezes a oferta de sacrifício está ligada ao zebach, né? Um sacrifício de oferta que era feito no Mizbeach, que é o local do sacrifício. Então tem muitas palavras diferentes aí que também que a gente não sabe lá como está no original, a não ser ler no original, entendeu? Então está lá oferta, mas qual é a palavra? Tem muitas palavras para oferta, né? Então algumas línguas elas se especializam em determinadas áreas. O cara fala, a língua indígena é pobre. Bom, ela é pobre para falar de computador, mas para falar de mandioca, meu filho, tem diversos para falar mandioca. Não, essa daí não é mandioca, essa daí é outra palavra. Tem a mandioca, não sei o quê. Para falar de planta, né? Então, mas a gente língua pobre, língua rica, depende da especialização, né? Você já imaginou que todas as palavras praticamente para peixe e planta vêm do Tupi-Guarani? De tanto nome diferente, é pirarucu, pirá não sei o quê, pirá não sei o quê lá, piló, né? Esses nomes vêm, nomes com J no português que vem do indígena. Genipapo, girimum, e nome de peixe. Não tem no português. Tá? Como é que vai dar nome para os peixes? O português é pobre, o indígena, o tupi-guarani é pobre para falar de peixe. Não, quem é pobre para falar de peixe é o português de Portugal. O indígena sabia os nomes dos peixes, cada um tinha um nome, né? Pedra também, né? Itaquaquecetuba, Itá. É um tipo diferente de pedra. Eu tenho um dicionário que tem mais de 500 páginas de raízes do tupi-guarani. Eu senti, por exemplo, quantas palavras vai ter num Levítico para oferta, né? Diferente. Tem Hatê, que é pecado, você tem Avon, que é pecado, você tem Erechá, que é pecado, você tem muitas palavras pecado. Pode ver que animais, planta, nome de cidade, né? São indígenas. Palavras escritas com J têm origem tupi-guarani, né? Tem outras línguas indígenas também, mas principalmente tupi-guarani. Emoji antes era escrito com J, depois que mudaram para G. Então, importante, assim, as palavras isoladamente, elas não têm um significado fixo, né? Aí, num contexto, você vai saber o significado. Só que é mais fácil o cara dizer assim, não, o amor de Deus é o agape, né? O tempo de Deus é o kairos. Não sei o quê, tal palavra. Depende do contexto. Porque é até inocente se você pensar. Uma palavra em português sempre tem o mesmo significado? Tem, né? Depende do contexto, né? Por exemplo, a palavra homem em português é um substantivo, mas se eu falar assim, se tu homem, já é adjetivo, né? Essa hombridade, né? Seja homem, né? Você já está falando, usando a palavra homem de uma forma diferente. Como eu brinquei, falou cachorro. Ele é homem. Ele não é homem, é macho, né? Cabra macho. A palavra cabra e a palavra macho não tem os seus significados comuns nessa frase. Cabra macho. Então, por que no português a gente usa as palavras com vários significados e achar que nas línguas bíblicas elas vão ter um significado só, em todo o texto? Não é?
É a palavra sempre o mesmo sentido? Então, não, né? Aí tem que ver o contexto que a palavra aparece. Depois nós vamos ver na parte exegética justamente isso, né? A análise léxica, ela é mais usada, mas é mais usada de forma errada, porque ela é aparentemente mais fácil. Você vai lá no dicionário, vê lá, escolhe um significado, mas depois vamos ver no grego, logos. Logos pode significar um monte de coisa. Palavra, dito, discurso, coisa mesmo. Lá no final do Sermão do Monte, Jesus terminou o seu logoi, os seus discursos, né, a sua palavra. No português, a gente não usa palavra de muito sentido. Você é um homem de palavra. Quer dizer que você fala bastante? Um homem de palavra é aquele que honra a sua palavra. Como é que é honrar a palavra? A palavra não pode ser honrada. É uma pessoa de caráter. Mas a gente usa a palavra palavra. Ah, você não tem palavra. Quer dizer, você não cumpre aquilo que você promete. Você é desonesto, você é sem caráter. Então, por que seria diferente nas línguas bíblicas? A kairos é sempre o tempo de Deus, né? A dia é sempre dia mesmo, né? Então, os contextos são mais complexos para a gente analisar as palavras. Aqui eu estou dando assim, o significado quando se diz essa palavra que primeiro vem na mente, né? Ou que primeiro vinha na mente hebraica. Por exemplo, quando você diz água em português, que primeiro vem na sua mente? Aquele líquido de beber, né? Porque, exemplo, fala, me dá um copo d'água. Você não vai pegar a fórmula H2O e dar para o cara assim, escrito no papel. H2O é água. Mas você não vai pegar as moléculas de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Né? Contra, né? Duas de hidrogênio e uma de oxigênio, estão ligadas no oxigênio. Porque se o cara quer, ele está com sede, você sabe que ele está com sede. Só quando fala assim, as muitas águas não podem abalar, não podem me abalar. Aí não tem nada a ver com um monte de copo de água, né? E você entende, né? Se eu falar assim, ó, irmão, muitas águas estão, né, já passaram na sua vida, né? Eu falar um monte de copo d'água que passou na sua vida. Nós entendemos, porque nós vivemos nesse contexto da língua cultural da língua portuguesa. Quando a gente estuda as palavras no hebraico, você tem que ver o contexto delas naquele momento, né? E não tem um significado só em todos. Veja, pega Moisés 1500 até Malaquias 430, é 1000 anos. Uma palavra não pode ter o mesmo significado durante 1000 anos. Ela até pode ter, mas ela não vai ser usada sempre no mesmo significado, né? Durante 1000 anos ela pode mudar muita coisa. Então veja que no feminino eu tenho mais marcado, tá? E o plural vai ser diferente, ó. E aldá, como que é o plural? Yeladó. Então ele faz plural em ot. Tá vendo? Ot. Sussá, que é a égua, vai ficar o quê? Ot. Malká, malkot. Adamá, amá, minchá, menachot. Tá vendo que existem alterações vocálicas também, depende da palavra, né? Então tem que tomar só cuidado. Quando a gente lê o texto sem vocalização nenhuma, você já sabe que esse outro é o plural feminino, tá? Mas lembra lá, ó, avó, tá, lá no Salmo 22, os nossos pais, né? Avó, os nossos antepassados. Hoje seria como patriarcas, avô.
que a gente usa assim também, é um termo bíblico que incorporou no Ocidente, né? Os nossos pais, como é que é a música lá do MPB, né? Somos como os nossos pais, né? Então, esse plural em o que é o feminino, tá? E a gente entra numa característica bem das línguas semíticas, que é o estado construto, tá? Então, a gente tem o estado absoluto, que é esse que a gente viu até agora, que é a forma normal do substantivo, e é assim que vai estar no dicionário. O estado construto é uma forma de suprir uma falta do hebraico. O hebraico não tem a preposição de, como nós temos no português, tá? Ela tem um de no sentido de origem, que é o min haaretz, o que vem da terra. O me eretz, o que vem da terra. Então, isso é o que a gente chama de sentido ablativo, sentido de origem. Eu venho de Eu venho de São Paulo, eu venho do Nordeste, eu venho da Paraíba. Este de funciona no português como origem e também funciona como posse, né? A caneta é do Felipe, o carro é do Davi. Este mesmo de tem um outro significado. Você fala de posse. Eu falo copo de água, aí eu abrevio copo d'água. Este de já nem é origem, nem é posse. É o que tem dentro do copo, né? Eu falo a mesa de plástico, nem origem, nem posse, nem o que tem dentro. É do que a mesa é feita. Ela é feita de plástico, de madeira, de ferro. Veja, uma mesma preposição, de posse, de origem, de constituição e de conteúdo. A gente fala a língua, a gente pensa que é fácil, mas aí quando o estrangeiro fala, mas o de aí agora mudou. É de origem, posse, constituição, conteúdo. Essa preposição de no português, ela tem muitos significados. Só que não existe ela no hebraico, entendeu? No sentido de posse. E os outros sentidos também estão implícitos no construto. E isso é comum nas línguas semíticas. Elas não têm essa preposição de. Mas é tão curioso que o hebraico criou uma preposição de no hebraico mais tardio. Quer dizer, mais recente, né? Então, lá no período medieval, já se criou a preposição shel. Aí é a tradução do de mesmo. Então, eu posso falar Eretz Israel, terra de Israel. Eu posso falar Eretz Shel Israel, a terra de Israel. Então, no hebraico moderno, você tem o Shel. Ele é usado muitas vezes. Só que expressões muito comuns, eles já usam o bíblico. Por exemplo, ninguém vai falar, ninguém, né? Dificilmente alguém vai falar Eretz Shel Israel, porque é uma expressão tão bíblica. Falar Eretz Israel, a terra de Israel. Então, o substantivo vai sofrer, em alguns casos, uma modificação vocálica e vai transformar ele em construto. Tá? E esse construto, em resumo, você vai traduzir alguma coisa de. Tá? Ele tem muitas regras de mudança vocálica, mas tem uma regra que nem precisa de mudança vocálica para você saber que é um construto, que é a seguinte: quando eu tenho dois substantivos, um do lado do outro, geralmente o primeiro está no construto e o segundo está no absoluto. Então, mesmo se não tiver vocalização nenhuma, você sabe que o primeiro substantivo vai ser de alguma coisa. Então, se eu tenho lá Ben David,
Então, filho de Davi. Eu tenho Eretz Israel, terra de Israel. Sus Hameler, o cavalo do rei. Agora tiver Meler Hassus, o rei do cavalo. Então, o primeiro substantivo você vai traduzir como alguma coisa de, tá? Ish Elohim, homem de Deus. Então, esse primeiro substantivo estará no construto. Há exceções? Tem algumas exceções, mas são pouquíssimas, tá? Agora, existe uma chamada cadeia construta, que é quando eu tenho mais de dois substantivos. Então, o cavalo do rei de Israel. Como é que eu vou falar isso? Sus, Meler, Israel. Então, o cavalo de, o rei de, e o Israel fica sem o de. Então, cavalo do rei de Israel. Quando eu tenho esse estado construto, geralmente eu vou colocar um artigo nesses dois substantivos, né? O cavalo do rei de Israel. Porque não é do Israel. Porque o hebraico não usa colocar artigo em nomes próprios, tá? E também não vai artigo no construto. Então há um debate se Bereshit é um construto, por isso ficou no princípio, né? Ele poderia ser um construto com particípio na sequência. Então, muita gente fala muita coisa de Gênesis, mas é uma coisa assim tão complexa gramaticalmente falando e nem conseguem chegar à conclusão do que significa, né? Porque alguns vão falar que provavelmente Bereshit é um construto, então não tem sentido ser Bará. Talvez seria Berô, no princípio da criação, no princípio do criar. Mas aí também fica estranho, porque como é que está Deus lá depois aí? Parece fácil, mas não é, tá? Porque você pode traduzir um construto com o. Mas aí provavelmente a Bereshit está funcionando como um advérbio de tempo, né? E aí não é nem mais uma preposição, mais uma outra palavra numeral. Já é uma locução adverbial. Como a gente fala, como a própria palavra no princípio em português, é uma locução adverbial, né? De tempo. Então, à noite, de dia, de tardezinha. Já as palavras não têm um significado isolado, elas já têm um significado de locução. Então, o construto também é muito complexo de você traduzir, porque esse de pode ter muitos significados, né? Pode ser que o rei é de Israel, no sentido, ele vem de Israel, ou seja, o rei que pertence a Israel. A palavra de Deus, como eu vou saber se é a palavra que vem de Deus ou se é a palavra que pertence a Deus? As duas coisas servem, né? Devar Elohim. O Devar Elohim. Palavra de Deus. É a palavra que vem de Deus? É que lógico que talvez o hebraico usasse a palavra que vem de Deus, Devar Me Elohim, né? No sentido ablativo. E aí o Devar Elohim seria o possessivo mesmo, a palavra que pertence a Deus. Então, não é fácil traduzir um construto, porque também não é fácil entender a preposição de em português. Tá sintonizado aí? A dificuldade que a gente tem no construto em hebraico é parecida com a dificuldade que tem na preposição de em português. Porque depende do verbo, que a gente chama de regência verbal. Então, também não concorda a regência de uma língua com a regência de outra língua. Isso, quando a gente está aprendendo inglês, tem muito, né? Chamados phrasal verbs. Então, o mesmo verbo, look at, olhar para alguma coisa.
Look for é cuidar de alguém. Look for é procurar alguém, né? Look up é olhar, mas é olhar para cima. Então, só com look tem um monte de preposição diferente. E na hora de traduzir em português, não vai ser a mesma preposição, porque a regência verbal é diferente. Então, no hebraico e no grego também. Tem lá uma preposição, mas na hora de traduzir eu não posso usar a mesma preposição porque não tem sentido. Vai ter diferença de significado. Então, agora, o que você pode fazer, sim, para não dar errado e depois você vai ajustando. Quando ver dois substantivos, o primeiro está no construto. Então, é alguma coisa de, tá? Você não vai errar se colocar alguma coisa de. Então, cavalo de, rei de, rainha de, palavra de. O que significa este de já é um outro problema. Para uma tradução mais livre, quer dizer, para uma tradução mais formal, a gente coloca de em tudo. Na hora de ajustar, aí você vai ter que ver o contexto. Mas então, se eu tiver vários substantivos numa cadeia, ou seja, é lógico que não vai aparecer muitos, né? Mesmo em português, não vai falar o cavalo do rei do Israel de Deus. É muito de, né? Não é impossível, mas é bem raro aparecer mais de 3 substantivos numa cadeia construta. Então, vamos pegar o exemplo de 3. Então, o primeiro é de, o segundo é de, o terceiro é sem o de, tá? Então, o rei da cidade de Israel. O rei da cidade do cavalo. São frases possíveis, mas improváveis de acontecer, só para a gente ter como exemplo. Então, se 3 substantivos, os 2 estão no construto e o último vai estar no absoluto, tá? Se tiver 10, todos estão no construto e o último no absoluto. É 4, é 5. Então, só o último que está no absoluto. Se for 2, o último está no absoluto. Se for 3, o último está no absoluto. Se for 4, o último está no absoluto. E os outros? Os outros se traduz como de. O cavalo de, o rei de, a cidade de, e o Israel não tem o de na tradução. Tá? Depois a gente vai treinando, mas só para você ter essa base. Chama construto, smehut, no hebraico, que ele está sendo construído, né? Você tem uma base e ele é construído em cima dessa base. Então, o primeiro substantivo ou o substantivo que está no construto vai sofrer alguma alteração. Pode ser que não sofra, mas como geralmente sofre, a gente chama de estado construído ou estado construto. E aqui tem uma tabelinha bonitinha para você guardar no seu coração, pôr na geladeira, plastificar e ler enquanto estiver tomando banho, colocar no teto quando você acordar, olhar. E tem naquelas páginas da gramática que eu coloquei para vocês. Então, aqui ficou da esquerda para a direita, tá? Só para dar o significado no final. Então, vou colocar o zoom aqui, fica melhor. Peraí. Então, aqui, tá vendo? Ben, Banim, Ben. Veja aqui, ó. Essa palavra, no geralmente a palavra masculina não sofre alteração no construto, mas algumas sofrem. Essa aqui, por exemplo, vai aparecer na maioria das vezes Ben com segol, tá vendo? No construto e um tracinho aqui naquele maquete. Então, Ben Adam, Ben David, Ben Abraham, Ben Isaac, vai aparecer o tracinho aqui. E vai mudar a vocalização. Tá? No plural, vai mudar sempre. Benei. Então, Ben é filho, Banim, filhos. Ben, filho de. Benei, filhos de. Tá? Aí, ó. Bait, batim, beit, ó, beit aqui, ó. E também, muitas vezes, aparece com um tracinho aqui, ó. Uma queixa. Então, casa, casas, casas, casas de, ó, batei. Casas de.
A davar, devarim, devar, ó, essa palavra também mudou. Era davar, virou devar, devar Elohim, palavra de Deus. Divrei, ó. O nome do livro de crônicas chama Divrei Hayamim, as palavras dos dias. Que é crônica, né? Palavra dos dias. Melech, plural melachim, o construto não sofre alteração, só que como ele vai estar com outro substantivo, esse eu vou trazer como de, então rei de. O Melech Israel. O construto plural malchei, reis de. Am, amim, amei. E aí, mesma regra. Yelet, yeladim, yelet, elde. Su, sim, su, sei. Enosh, anashim, enosh, anshei. Avot, avi, ó. Que estranho, né? Já vai sofrer uma alteração vocálica. Na maioria dos nomes que tem Avimelech, Abimelech, né? Absalão, vai ter esse assim. Que também pode ser meu pai, né? O pai de. Avot, é o plural masculino, mas como se fosse com final feminino. Ish anashim, ish anshei. Yom yamin, yom yemei. Assim por diante. Vai ter regras que são parecidas, o plural consulta é mais fácil de identificar, vai terminar com EI, exceto lá no avot, que é irregular, né? O construto dual também é parecido. Ó. Peraí, deixa eu só pôr aqui. Então, ozen, asnain, asnei, os ouvidos dele. Então, regel, raglain, raglei. Yad, ó, o construto mudou a localização. Yadain, Yedei. Kaf, Kapain, Kapei. Safat, Sefat, Fatain, Tei. Então, vai algumas palavras ter alterações, né? E o plural do feminino vai mudar no singular. O construto do feminino vai mudar no singular. No plural não muda. Então, Yaldat, a menina de. Yeladot, meninas. Yeladot, meninas dele. Como que eu vou saber se é construto ou não? Pelo contexto, tá? Sussá, faltou o camada. Sussat, sussot, sussote. Ó. Então veja que o singular ele muda no feminino. Yadá, sussat, malcat, damat, amat, mirkat. E o plural se mantém. E aí eu só vou saber pelo contexto. Eladot, sussot, malcota, damot, amot, menachot. É igualzinho. Então só vai mudar o plural. Aí a gente vem para a parte prática, né? Quando aparece nos textos. Pessoal, vamos parar aqui, ó. E a semana que vem a gente vê o artigo, tá? Só para não ficar no meio do caminho. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te